A paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor a todos que estiverem assistindo esse vídeo, essa gravação. Estamos aqui mais uma vez para estarmos estudando a quinta lição do segundo trimestre da nossa revista, na classe dos adolescentes. Sou o Rodrigo Duarte, pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, subsede Mococa, Leste Paulista. Estaremos aqui hoje estudando, dando sequência a revista da Escola Dominical, e hoje estaremos estudando um pouco sobre o tema como conviver com o diferente, né? É uma coisa cotidiana, uma coisa que está presente na vida, principalmente dos adolescentes, que estão vivendo uma transição de fase, né? Uma transição da adolescência para a vida adulta. Então ele começa a deparar com alguns conflitos, com algumas dificuldades, e uma dessas é de se identificar ou de se encaixar no meio de uma sociedade de tanta diversidade de personalidades, gostos, opiniões. E aí estaremos falando um pouco sobre isso neste dia. Queria ler aqui o tema, o versículo de destaque para essa revista. Ele está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18. Romanos, capítulo 12, versículo 18. Diz o seguinte: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. O que significa esse versículo? O que estiver no seu alcance para viver em paz com todos, você deve fazer. O que depender de você, dos seus esforços para ter um bom relacionamento com seus amigos de escola, seus vizinhos e principalmente seus familiares, o que estiver à tua altura você deve fazer. É isso que a Bíblia, é isso que Jesus recomenda para nós. Por quê? Porque naturalmente nós vamos encontrar barreiras que tendem a nos afastarmos uns dos outros, né? E muitas das vezes, na maioria das vezes, essas barreiras são colocadas pelo próprio inimigo, que tem o maior objetivo, que é o principal interessado, na verdade, de trazer essa separação. Então, o que tiver ao seu alcance, você deve fazer com teus esforços, seja no perdoar, seja no relevar, seja no superar as dificuldades e as diferenças do seu próximo. Você deve fazer para manter a união, manter a comunhão com os irmãos, com a Igreja de Cristo, manter a comunhão com a família, principalmente, que é um local onde nós passamos a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, junto com a nossa família. Ok? Então, guarde esse versículo, grave ele. O que depender de vós para ter paz, você deve fazer. Tá bom? Entrando aqui no primeiro subtema da nossa revista, ele vem com uma pergunta: sou diferente, e daí? A diferença, ela nos sugere muitas das vezes o distanciamento, né? Nós temos essa grande tendência em querermos estar perto só de pessoas que nós nos identificamos, querer estar perto só daquelas pessoas que têm quase que os mesmos gostos, as mesmas opiniões, as mesmas ideias que nós. E naturalmente aí vamos tecendo um ciclo de amizade. Isso é natural, acontece com todos nós, né? Em queremos aproximar mais daquele que mais se identifica com a gente e consequentemente distanciarmos daquele que diverge com a gente, daquele que é diferente com a gente. E devemos sempre pensar que todos nós temos diferenças uns dos outros. Nós temos que ter ciência disso. Vamos ter sempre algum ponto em discordância, algum ponto em que as nossas ideias, as nossas opiniões não vão se encaixar com a do nosso amigo, com a do nosso familiar, dos nossos parentes, ou que é com os nossos amigos da igreja, do grupo, dos adolescentes, daquelas pessoas que fazem parte do nosso convívio. E devemos ter ciência que Deus nos fez assim. Talvez você pense, mas por que todo mundo é diferente?
Por que há tanta dificuldade em se identificar um com os outros? Por quê? Deus tem um propósito para todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que Deus fez tudo, todas as coisas foram criadas por Deus, e tudo que Deus criou foi perfeito, foi bom. E a forma que nós somos, a forma que nós existimos, a mente humana, a personalidade humana, Deus criou a gente assim. Então Deus tem um propósito em todas as coisas. A Bíblia nos diz que a igreja, nós, a família, ela é comparada como um corpo. E aí podemos imaginar o corpo nosso. Imagina o seu corpo se ele não tivesse os membros diferentes um do outro, cada um com suas funções específicas, né? Como seria, quão esquisito seria esse corpo. Mas Deus fez tudo perfeito, cada membro, cada órgão, cada parte do nosso corpo com seu devido, com a sua devida função específica, no seu devido lugar específico. Tudo isso para que o nosso corpo no total funcione bem, para que nós possamos pensar, agir, locomover, nos alimentar, nos relacionar. E assim é a igreja. Na igreja também há diferentes, a palavra de Deus diz que há diferentes dons, há diferentes chamados, né? Há diferentes talentos. E assim também diferentes opiniões, naturalmente. Então, somos diferentes uns dos outros. Mas o que nós devemos sempre ter em mente é o desafio de nos relacionarmos mesmo com pessoas tão diferentes de nós. Não podemos permitir de maneira alguma que as diferenças nos afastem, nos isolem. Isso é um grande perigo, principalmente na fase que vocês estão vivendo. É uma grande cilada do inimigo de nossas almas, quando ele começa a soprar na sua mente de você se isolar do grupo, se isolar da sua família, porque eles são diferentes, porque eles pensam diferente de você, porque eles têm opiniões diferentes da tua. Isso não provém de Deus. Deus quer sempre a unidade, a união, porque nós somos dependentes uns dos outros. Ninguém consegue sobreviver sozinho. E quando nós nos isolamos, nós vamos sofrer, vamos padecer, vamos entrar em um caminho que talvez possa ser um caminho sem volta. Podemos ver aí tristes casos, né, da nossa atualidade, de jovens, de adolescentes que começaram a se isolar, que começaram a se separar, que não tiveram a capacidade de conviver com pessoas diferentes ao seu redor, e com isso começou a entrar no mundo da depressão, começou a entrar no mundo do isolamento, né? Vemos pessoas que às vezes começam a colocar pensamentos de suicídio na sua mente, outros começam a projetar com a influência do maligno, como aconteceu há alguns meses atrás. 2 jovens entrou dentro de uma escola e assassinou vários colegas de classe. Tudo isso começa com um simples fato do isolar-se, do isolamento. A pessoa começa a se separar, perder o contato, perder o calor humano com as pessoas, e com isso ele perde a sensibilidade, perde o amor, perde o carinho entre as pessoas. Isso é um grande perigo. Então, adolescentes, nunca se deixe levar por esse pensamento, por esse sentimento. Mesmo que seja difícil, mesmo que as suas ideias não estejam totalmente batendo com as ideias dos seus amigos, dos seus familiares, nunca se isole. A melhor forma é se abrir, conversar, compartilhar. Temos que compartilhar nossas necessidades, compartilhar nossas opiniões, mesmo que você não aceite a opinião do seu amigo, do seu colega, mas compartilhe e respeite a ideia dele. Talvez em algum ponto vai te ajudar a você ter uma melhor compreensão daquele assunto, daquela questão. Então nunca se isole. A Bíblia nos diz que quão suave quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E Deus requer essa união de nós, mesmo sabendo que nós somos tão diferentes uns dos outros. O próprio Deus
no seu infinito saber, seu infinito conhecimento, Ele sabe que esse é o melhor projeto, esse é o melhor caminho, essa é a melhor e única forma de termos uma vida feliz, uma família feliz, vivermos em união com a igreja e crescermos espiritualmente, crescermos na presença do Senhor Jesus, crescermos na comunhão com o Espírito Santo. É só através desta união, nunca a separação. Então, todos nós somos diferentes. Por que somos? Porque Deus nos fez assim. E temos que compreender e entender o próximo. E também saber que Ele também vai compreender-nos, vai ter que relevar algumas coisas. A Bíblia diz que nós temos que suportar uns aos outros. Né? O fraco, a Bíblia diz que o forte tem que suportar as fraquezas do fraco. E assim é a única forma em que vamos conviver juntos, crescer juntos, caminhar juntos, como igreja, como família e como projeto divino. Uma valiosa lição, voltando aqui para a revista, uma valiosa lição que você deve aprender para o resto da sua vida é a de se relacionar com todos os tipos de pessoas sem deixar que elas influenciem por aquilo que não é bom. Então nós temos que nos esforçar para termos uma vida em paz, para vivermos em paz com os nossos amigos, com os nossos colegas de classe, com a nossa família e com a igreja. Mas esse viver em paz, viver em sociedade, viver em companheirismo, nós temos que ter um grande cuidado em não sofrermos influência com aquilo que não é bom. Porque sabemos que temos amigos fora da escola, fora da igreja, todos nós temos amigos na família que não são cristãos, que não têm os mesmos princípios que a gente, na escola principalmente, onde passamos grande parte do nosso dia com um grande número de pessoas ou de amigos, colegas, que não têm o mesmo ensinamento que a gente, não têm o mesmo princípio que a gente tem. Então tem que ter um grande cuidado com isso, você tem que relacionar com eles, mas não se deixar ser influenciado por eles. Pelo contrário, nós como igreja, nós como cristãos, Jesus nos chamou e tem pedido pra gente, tem exigido da gente influenciar o mundo. Jesus nos formou como discípulos. Né? Discípulo é seguidor. E assim como somos discípulos de Jesus, assim como nós seguimos a Jesus através dos seus ensinamentos, tentando, buscando, nos esforçando a praticar aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos, nós temos que também nos esforçar em fazer discípulos, fazer com que nossos amigos de escola sejam discípulos de Jesus através de nós, através da tua vida. Você tem esse chamado, você tem essa responsabilidade de influenciar seus amigos para o bem e de não ser influenciado para o mal. Porque talvez eles vivem em um contexto onde não há a palavra de Deus inserida, onde seus pais talvez não tenham o mesmo ensinamento, não tenham a mente aberta, a mente de Cristo, e por isso não conseguem passar para os seus filhos, e aí eles vivem uma vida desregrada, uma vida fora da vontade de Deus. Então você tem que se esforçar em viver junto, mas influenciando e não sendo influenciado. É assim que a Igreja de Cristo deve caminhar na terra. Jesus, quando estava prestes a partir, ele fez uma oração rogando ao Pai que não tirasse os seus filhos, os seus discípulos do meio do mundo, mas que os guardasse no meio do mundo. Há um versículo também na palavra de Deus que nos ensina que nós devemos ser luz aonde? Nas trevas. Uma luz em um ambiente claro talvez não tenha tanta importância. Uma luz em um ambiente que está totalmente iluminado, ela não vai fazer tanta relevância. Mas se for um ambiente escuro, ela vai ter uma maior importância, maior serventia. E é assim que Jesus quer que nós vivamos. Vivamos junto com pessoas que estão vivendo em trevas, sendo luz para eles. Nós devemos conviver com pessoas que não têm a sua vida iluminada pela palavra de Deus e que nós possamos ser luz para elas. E isso
é ser igreja, isso é ser discípulo de Jesus. Então tenha muito cuidado com isso. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Eu vou ler aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Está escrito o seguinte: examinai tudo, retende o bem. O que é isso? Examinai tudo. Examinar é você olhar com mais atenção em tudo que as pessoas têm dito para você, tudo que seus professores da escola, seus amigos de classe, seus amigos na rua, tudo que de uma forma eles têm passado para você, você deve examinar. E aquilo que não for bom, você deve descartar e reter só o que é bom. Reter só aquilo que condiz, que está de acordo com a palavra de Deus. Sabemos sempre que a palavra de Deus é o nosso guia, é o nosso manual. Quando você compra um eletrodoméstico, qualquer um aparelho que seja, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o manual de instrução. Porque o manual vai te ensinar como você manusear, como você ter o melhor aproveitamento daquele equipamento, daquele aparelho. E isso para a nossa vida é a mesma coisa a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é um manual. Se a gente não ler, se a gente não ter a Bíblia sempre presente na nossa vida, no nosso dia a dia, nós iremos sofrer, vamos dizer assim, mau uso. Nós iremos sofrer consequências por não saber proceder, por não saber agir em determinadas circunstâncias e com isso ser infeliz, sofrer consequências más. Então a Bíblia é o nosso manual, é o nosso guia, a nossa bússola. A bússola, ela é de grande importância para um marinheiro em alto mar. Sem a bússola ele se perde, ele dificilmente chega ao seu destino. E a Bíblia para a gente é a mesma coisa. Sem a Bíblia dificilmente nós chegaremos a um destino, chegaremos ao objetivo que Deus tem traçado para nós. Então sempre tenha em sua mente a palavra de Deus. Tudo que você ouvir na escola, tudo que você ouvir na rua, tudo que você ouvir nas redes sociais, analisa, examina e retém só o que é bom. O que não é bom, você descarta, você deleta e continue vivendo, relacionando, mesmo com pessoas tão diferentes de você. O segundo subtópico aqui da nossa revista, ele vem com a afirmação seguinte: a diferença como presente. Nós somos únicos. Deus, ele fez o homem, criou o homem, o ser humano, com um projeto único. Cada um de nós somos únicos. Não existe uma pessoa igualzinha a você no planeta. Mesmo aí com mais de 7 bilhões de pessoas, não existe. Cada um tem sua digital, cada um tem seu DNA. Isso foi feito por Deus, isso é um projeto divino. Foi Deus na sua infinita sabedoria, infinito poder, que fez a gente assim. Então é um motivo para você se valorizar. Talvez você possa, em algum momento, se sentir menosprezado, ter seu autoestima baixo, mas lembre disso, você é único. Deus fez você único. Só você tem as suas características, só você tem o que você tem. Ninguém é igual a ninguém. Então, como Deus nos fez, com nossos dons, talentos, características, nós devemos desfrutar a abundância em Cristo, uma vida abundante. A palavra de Deus nos diz que Deus tem uma vida abundante, uma vida de liberdade para nós vivermos, uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida plena. Então nunca deixe esse sentimento entrar em seu coração. Talvez você olhe seu amiguinho, sua amiguinha, seja diferente, talvez num aspecto físico. Nunca deixe que isso venha trazer para você tristeza, mas valorize-se, olhe para você e veja em você um projeto único de Deus. Também outro aspecto que devemos comentar: nunca despreze alguém também por ser diferente de você. Vivemos dias onde tem crescido a cada vez mais o chamado bullying,
né, a discriminação, e nós como cristãos não podemos compactuar com isso. Nós como cristãos não podemos aceitar nunca que essa situação aconteça ao nosso redor sem nós levantarmos e combatermos isso, e muito menos acontecer conosco, né? A discriminação, não, Deus não se agrada disso. Somos todos criados, feitos por Deus, somos todos feituras de Deus. Não podemos discriminar ninguém por diferença de cor de pele, por diferença social, por diferença de posição, de recursos financeiros. Nunca deixe esse sentimento entrar em você, mas como cristão, combata, conviva com o diferente, ame o seu próximo. A Bíblia nos diz, Jesus nos ensina que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Aquele que nos tem por inimigo, nós devemos amá-lo, amar a todos, e somente amando nós poderemos ajudar, somente amando nós poderemos influenciar, somente amando eles nós podemos levar a palavra de salvação, o evangelho de salvação, de transformação, e assim ele poderá vir para a luz, para o caminho verdadeiro onde nós estamos trilhando. Então nunca esqueça disso, ame o próximo, mesmo com todas as suas diferenças. Entretanto, nem tudo é belo e bom. Nem toda diferença que as pessoas têm é bom. Hoje em dia temos ouvido falar muito sobre ideologia de gênero, né? A diversidade de gênero, diversidade humana. O que significa isso? São argumentos que as pessoas têm encontrado para explicar seus atos errados, para tentar justificar suas decisões erradas, suas opções erradas. Então, devemos respeitar, mas nunca aceitar, compactuar. Nós devemos sempre, quando tiver oportunidade, esclarecer a verdade da palavra de Deus, esclarecer o que Deus quer para nós, o que Deus pensa a respeito disso, né? Sempre tem sido comentado na mídia, nos canais de televisão, nas redes sociais, nas escolas, sobre a ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? A ideologia de gênero é a pessoa que não se aceita como Deus a fez e quer ser diferente. Então sabemos que isso não tem base bíblica, isso não tem parâmetro bíblico. Deus nos fez, devemos nos aceitarmos como Deus nos fez, entendeu? Então a pessoa às vezes nasce homem e fala que quer escolher ser mulher, outro nasce mulher, do sexo feminino, e fala que escolheu ser do sexo masculino. Isso não é o propósito de Deus, isso não é a vontade de Deus, isso não é o projeto de Deus para o homem. Vai trazer sérias consequências. Isso é uma influência do pecado, isso é consequência da natureza pecaminosa que há dentro de cada um de nós. Deus nos fez diferentes e perfeitos. No jardim do Éden, o homem era perfeito. Deus fez Adão e Eva perfeito, mas depois da queda, depois da entrada do pecado, do vírus do pecado, não existiu perfeição no homem, e sim entrou dentro do homem sempre uma tendência para as coisas erradas. E se o homem não refrear, não controlar essa tendência através da palavra de Deus, dos ensinos da palavra de Deus, ele a cada vez mais vai se aprofundar em, a Bíblia diz, um lamaçal de pecado. A cada vez mais vai se entregar às paixões da carne e aprofundando, e é onde vemos chegar a resultados que o homem tem chegado até os dias de hoje. Sabemos uma prova disso, que Deus condena esses atos. Nós vemos na história das duas cidades, Sodoma e Gomorra. Foram cidades que foram totalmente destruídas por essas práticas. Entendeu? Então, Deus não se agrada, Deus não compactua com isso. Talvez você possa ouvir um ensinamento, uma explicação errada, uma interpretação errada desse assunto, dizendo que a pessoa nasceu assim. Isso não é uma grande mentira. Isso é uma opção comportamental. Isso é uma influência
que ele sofreu ou uma opção que ele escolheu. Deus não errou ao fazer o homem. Deus fez um homem perfeito. A criação é perfeita. A Bíblia diz que o homem é a coroa da criação de Deus. Então Deus não errou nisso. O erro está sendo nas escolhas que o homem tem tomado e cada vez mais se afastado do projeto de Deus. Então, com muito cuidado com isso. O diferente nas opiniões, nos gostos, nas características físicas, nós devemos respeitar e conviver. Mas esse tipo de diferença, que é chamada diversidade de gênero, isso não é correto, isso Deus não se agrada, isso não devemos compactuar, não devemos aceitar para nós. Talvez alguém tenha tentado fazer a tua cabeça, te influenciar, dizendo que isso é moderno, dizendo que isso é a tendência. Cai fora, são conselhos errados, são conselhos malignos que vai te tirar da presença de Deus. Busca sempre trazer a palavra de Deus na sua mente para que você possa ter uma boa resposta para essa pessoa, trazer uma resposta à altura desse argumento que ela tem tentado te trazer. Muito cuidado com isso. Deus criou a diversidade, mas também é verdade que o pecado deformou a perfeita criação de Deus. Então, tudo isso é consequência do pecado. Todos esses estilos de vida diferentes que têm surgido é tudo consequência do pecado. O modelo de vida correto, o projeto correto está dentro da palavra de Deus. E nunca podemos fugir disso. Essa é a vontade de Deus para nós. O último subtema aqui todos são diferentes. E agora? Como conviver com tanta diferença? A palavra de Deus nos dá a resposta para tudo, né? Aqui em Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Ele fala sobre o perdão, sobre nós perdoarmos o nosso próximo para podermos conviver com o nosso próximo. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Como conviver com pessoas diferentes? Perdoando. Somente com o perdão, somente com a tolerância, somente com o amor nós poderemos conviver com pessoas diferentes e formarmos uma família unida, uma família forte, formarmos uma igreja unida, uma igreja forte na presença do Senhor. E nunca podemos esquecer da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre tem a resposta certa que nós precisamos. No momento em que estamos em dilema, no momento em que estamos em uma encruzilhada da vida, o Espírito Santo tem a resposta, tem a direção certa. Então, nunca esqueça, sempre recorra, sempre faça uma oração em pensamento. Se você não puder dobrar o seu joelho, dependendo do local, do ambiente que você estiver, ore em pensamento, pede para o Espírito Santo te direcionar, te dar uma resposta, te dar um escape, te dar um posicionamento, uma forma de você se posicionar diante da sociedade, diante das pessoas e diante da família, diante da igreja. Somente o Espírito Santo vai nos guiar em caminhos seguros, vai conduzir os nossos pés pelos caminhos seguros, caminhos da salvação, caminho que Cristo traçou e deixou para nós. Eu quero trazer a conclusão aqui. Deus criou um mundo cheio de diversidade, incluindo a diversidade humana dentro da nossa família. Cabe a nós sermos amigos de Deus e agir conforme a sua vontade, trazendo harmonia e comunhão aonde os nossos pés tocarem. Então, já foi comentado aqui em lições passadas sobre a família, sobre a formação da família, e mais uma vez venho aqui reforçar. O projeto de Deus é que vivamos em família, que vivamos em paz, em harmonia, mesmo com diferenças, mesmo com pensamentos diferentes. Devemos nos esforçar, fazer o que estiver ao nosso alcance
para vivermos unidos, ajudando-nos uns aos outros. Porque é assim desde o princípio, ninguém nasce sozinho. Nós sempre dependemos dos nossos pais para nascer, para crescer, para sobreviver. E vai ser assim até o último dia da nossa vida aqui na Terra. Ninguém consegue viver sozinho, ninguém consegue viver isolado. Nós temos que sempre ter isso em mente, temos que aceitar essa situação de que dependemos inteiramente, principalmente da nossa família. Você depende dos seus pais, não só no suprimento das suas necessidades como comida, roupa, estudo. Não, você depende dos seus pais como guia, como ensinador, como protetor, como orientador. E nunca despreze, mesmo que ele pense diferente em algum aspecto. Aceite, pensa antes de responder. Pensa sempre, reflita sempre naquilo que for sugerido. Com certeza você terá uma família unida, uma família próspera, uma família fortalecida na presença de Deus, e assim você terá um futuro brilhante, você terá uma vida profissional brilhante, você terá uma vida ministerial, uma vida na presença do Senhor Jesus, sempre abundante, porque você está respeitando, você está obedecendo, você está convivendo dentro de uma fortaleza que é a sua família. Então aqui encerro minhas palavras, deixando esse conselho. Respeite o que é diferente, analise aquilo que é diferente, guarde o que é bom para você e sempre vivendo em família, vivendo em unidade e principalmente com a família de Cristo, né? Essa família de Cristo que vai morar no céu eternamente. Nós estamos aqui em um tempo passageiro. Nossa morada permanente é no céu, nossa morada eterna é no céu. Estamos aqui em uma fase de teste. Você está aqui aprendendo, amadurecendo, crescendo. E Deus tem analisado, avaliado tudo, todas as formas, nossa forma de viver, todas as nossas escolhas, as nossas obras. A Bíblia diz que há um livro sendo registrado tudo isso. Então, muito cuidado, muita atenção em tudo que você faz, em tudo que você ouve, em tudo que você escuta, em todo tipo de influência que você tem sofrido. Se é uma boa influência, se está embasado na palavra de Deus, guarde. Mas se não for, delete, exclua da sua vida, exclua do seu coração. A palavra de Deus nos diz que aquilo que tiver dentro do nosso coração vai conduzir a nossa vida. Então, guarde o teu coração acima de todas as coisas, porque dele procede a saída da vida. Agradeço, fico aqui com essas palavras, que o Espírito Santo continue falando no seu coração, lhe dando sempre sabedoria, lhe dando sempre entendimento e te fazendo sempre, a cada vez mais, um discípulo de Cristo, um representante de Cristo aqui na terra, sendo luz em meio às trevas. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.